Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o fator C. O que é o fator C ou o fator de configuração cavitário? Por que é importante entender ele? O fator C é a área de superfície aderida sobre a área da resina livre do contato com a cavidade. O que acontece? Se eu pegasse essa resina composta convencional, colocasse dentro da cavidade ela inteira, no incremento único, ela iria contrair e puxar as paredes da cavidade para dentro, contraindo tudo e dando alguns problemas na restauração. Aqui mostrando para vocês a contração de polimerização de duas resinas nesse vídeo de materiais dentários. Aqui tem uma resina convencional na direita e uma resina flow, essa que está aplicando ali à esquerda. Notem que quando a gente fotoativa elas com polimerizador, ela vai contrair bastante. Aqui aplicou e agora fotoativando. Notem a contração ali da flow é bem maior do que a contração da outra, mas ela contrai, notem como a tira de poliéster vai se aproximando. O que acontece? Se aplicar no incremento único na cavidade, ele vai contrair e puxar a cavidade para dentro e pode formar o quê? Um gap na restauração. Um gap seria um espaço entre o dente e a restauração. Aqui dando o exemplo do fator C. O que é o fator C então? A gente vai dividir a área de superfície aderida pela área de superfície livre. Na primeira caixinha ali, simulando uma cavidade, a gente teria o quê? Como se fosse uma faceta. O que está em verde mais forte, a gente tem uma superfície só aderida sobre 5 superfícies livres nesse quadrado aí, que daria um fator C aí 1 dividido por 5, que está escrito ali, 0,2. Já na segunda imagem, a gente tem o quê? Duas superfícies aderidas por 4 superfícies livres, que a gente teria um fator C aqui de 0,5. Já na última imagem, seria simulando uma classe 1, em que a gente colocaria um incremento único nessa restauração. Então tenho 5 faces aderidas, que seria a parede de fundo da cavidade, as 4 paredes laterais, sobre só uma parede livre, que seria a face oclusal ali, que está voltada para a oclusal. 5 dividido por 1 dá 5. Notem a diferença aqui do fator C, que vai de 0,2 para 5. O que acontece aqui? Quanto menor o fator C, melhor é para a restauração. Um fator C muito alto vai ter uma tensão de contração maior ali, uma contração de polimerização maior e pode dar problema na hora de restaurar. Então o que tem aqui? Quanto menor o resultado do fator C, melhor para a estrutura dental a distribuição de tensões dessa restauração. E quanto maior o fator C, maior vai ser o efeito da contração de polimerização no substrato dental. Quais são os efeitos negativos aí de um fator C alto? Entre eles a gente tem o deslocamento do adesivo, lembra que seria como se puxasse as paredes da cavidade para dentro, a resina, que nem esse está mostrando ali na imagem à direita. E a gente tem alguns efeitos negativos também entre o sistema adesivo e a parede da cavidade. Pode dar sensibilidade, deflexão de cúspides, sensibilidade pós-operatória, porque pode ficar um espaço entre o dente e a restauração. Também problemas um pouquinho mais graves aí, trincas nesse esmalte periférico, ou ainda um gap, uma fenda marginal, um espaço entre o dente e a restauração. Aqui mostrando um exemplo clínico, como se eu fosse restaurar uma cavidade classe 1 com 5 paredes aderidas, a parede de fundo e as 4 circundantes, sobre uma parede livre que é a face oclusal, com fator C de 5 aqui, que daria um fator C bem alto. Tá, mas como é que eu vou restaurar então se eu não posso colocar um incremento único aqui? Como é que eu vou controlar esse fator C? A alternativa é a gente reduzir o volume do material que a gente coloca, não colocar tudo de uma vez só, para não se aderir a todas as paredes de uma vez só, e também diminuir o número de paredes aderidas, utilizando o que a gente chama de técnica incremental. O que é isso? A gente vai colocar pedacinhos de resina, ao invés de colocar um pedaço grande, que nem esse exemplo ali que tem como se fosse um Lego, que a gente vai reconstruir aos poucos essa restauração, ao invés de reconstruir, colocar tudo de uma vez, justamente para controlar o fator C. Então a gente vai utilizar aí nessa restauração do exemplo, incrementos aí de em torno de 1,5 a 2 milímetros. Óbvio que a gente não vai ficar medindo o tamanho do incremento, a gente tem que ter mais ou menos uma ideia do que seria 2 milímetros ali, até uns 2 milímetros, e vai utilizar esses incrementos pequenos para inserir a resina composta, sempre tentando aderir ao mínimo de paredes possíveis, por exemplo, 2 paredes deixando uma parede livre para diminuir esse fator
C. Aqui mostrando a técnica incremental, a gente colocando incrementos numa restauração classe 1. Notem que são incrementos pequenos, de até 2 milímetros, unindo em duas paredes e deixando uma livre, diminuindo aquele fator C que seria de 5 para 2, de duas faces aderidas para uma livre. A gente vai controlar o fator C, vou ter uma melhor adaptação do material também nas paredes, porque se a gente colocasse um incremento único, poderia não ficar bem adaptado às paredes do preparo, e eu vou colocar um volume reduzido do material restaurador, para não ter uma contração tão grande. Um cuidado que você tem que ter com a técnica incremental. Então, se eu tenho que colocar incrementos pequenos, é melhor eu colocar incrementos muito pequenos, muito pequenininhos? Na verdade, não. Antes se pensava que só se utilizar a técnica incremental já se resolvia essa tensão de contração. Esse daí é um dos estudos que mostram que se eu colocar um monte de incremento, vou colocar ali vários de 0,1 ou 0,5 milímetros, na verdade eu posso piorar também e gerar uma tensão muito grande nessa restauração, que nem está mostrando ali utilizando em 8 incrementos e usando em 16 incrementos. Notem como ali em 16 incrementos está um vermelho mais forte, é onde eu tenho uma tensão gerada maior. Não é bom usar também incrementos demais. O aumento desse número de incrementos vai levar a uma maior tensão de contração da estrutura dentária e na interface dente-restauração. Então, qual é a dica clínica que eu tenho aqui para vocês? Utilizar incrementos próximos de 2 milímetros, para não ter excesso de incrementos. Usem incrementos pequenos, mas também não usem pequenos demais, que tenha que ficar colocando muitos incrementos de resina na hora de restaurar. Dessa forma, vocês vão estar conseguindo controlar o fator C e fazer uma restauração adequada.